Olá, bem-vindo ao programa Vida Acadêmica. Hoje estamos aqui com o professor Hélio Rubens Godoy, que por alegria nossa é cientista político formado pelo Uninter e fez o mestrado na área de gestão pública, professor. Exatamente, gestão urbana, na verdade. Gestão urbana. Então, bem-vindo ao nosso programa. Nós queremos conhecer um pouco da trajetória acadêmica do professor Hélio e também como ele vem desenvolvendo o seu trabalho enquanto cientista político e enquanto professor. Vamos lá, bem-vindo, professor. Obrigado, Vanessa, obrigado a todos que nos assistem também pela audiência. Já há algum tempo, sempre tive interesse pela política, de uma forma geral, não totalmente militância, mas no sentido de ler, entender o que se passava dentro dessa área da sociedade. E com o tempo isso foi se desenvolvendo e o interesse aumentando, a ponto de, já quando eu estava com uns 20 e poucos anos, ter conhecimento da existência do curso de Ciência Política do Uninter e aí ingressar no curso para efetivamente aprofundar de forma mais detalhada, de forma mais empírica esses conhecimentos na área. E você, antes de ingressar no curso de Ciência Política, você teve alguma atuação política ou era interesse acadêmico pela política? Bem, já no segundo grau, como estudante secundarista, me envolvi um pouco no movimento estudantil, fui aluno do Cefet, não cheguei a concluir o curso de edificações, mas os 3 anos que eu passei no Cefet, foram anos nos quais estava muito próximo ao Grêmio, do meu curso, participava também de reuniões, de DCE, e nessa época era o momento em que o Brasil estava passando por várias transformações sociais e políticas, era o começo dos anos 90, professora Vanessa? Então a gente estava vivendo o impeachment do Collor, o início do Plano Real, e nesse contexto havia uma mobilização muito grande dos estudantes e da juventude, pelo menos aqui em Curitiba. E nessa época eu me recordo, além da própria presença nessas reuniões, bem como também no próprio Grêmio, a gente ia muito para a rua, fazia várias manifestações. Então as manifestações dos caras pintados por impeachment. Você participou de todo esse processo aqui em Curitiba? Participei. Então tinha esse interesse pela política, mas não fazia uma militância partidária. Era mais no sentido de querer uma coisa como, muitas vezes as pessoas classificam como utópico, transformar a sociedade de alguma forma. Mas o mundo é movido de sonhos, não? Sem dúvida, a gente nunca pode deixar de sonhar. Então, naquela época, já nutria esse sonho de mudança e de intervir realmente na sociedade, gerando um impacto positivo, tentando aprimorá-la em algum sentido. Passei por esses momentos de envolvimento, em mobilização popular, social, mais ligado ao movimento estudantil. E depois, num certo momento, foi, acredito eu, em 93, 94, houve uma grande manifestação para a redução do passe livre, então já naquele tempo, 94, você tinha a agenda do passe livre, do movimento e tal. E houve um conflito muito grande entre os estudantes, a GCM, a Guarda Civil municipal, na frente da prefeitura. Foi uma coisa um pouco traumática essa experiência, até porque as forças políticas que estavam envolvidas, de algum modo, não foram transparentes com tudo aquilo que estava acontecendo. Então, como jovem, participante desses movimentos, eu me senti um pouco assim, manipulado. Eu fiquei um pouco desiludido da política. Você sentiu essa dificuldade do cenário, sim, de como os atores políticos conduziam? Exatamente. Enfim, naquele momento, o governo do estado ele era oposição à prefeitura e havia todo um apoio das forças políticas contrárias à prefeitura para a realização da manifestação. Então, enquanto os jovens, os estudantes foram
eles foram, de algum modo, benéficos, né, para os seus interesses, então eles estavam apoiando. A partir do momento que, né, aquele movimento ele se tornou agressivo, ele saiu do fora do controle, então as forças de repressão vieram, né, foi o contrário. Exatamente, com todas as forças para cima dos estudantes, né. Então eu vi muitos colegas, né, sendo agredidos, né, de forma covarde. Então eu fiquei bastante decepcionado, né, com a forma com que, não com a política em si, porque eu sempre entendi, assim, sabe, que se a gente quiser transformar realmente a sociedade, a política é um grande caminho para isso, né, para a gente fazer realmente transformações amplas, né, porque temos voluntariado, ações, né, mas elas muitas vezes acabam tendo uma dimensão mais restrita. Então, os caminhos, né, que a política proporciona, né, podem gerar, no meu ponto de vista, benefícios muito mais gerais para toda a sociedade. Então, eu imaginei, fui desiludido com a política. Acabei, em algum momento, desiludido, né, com essas forças políticas, os movimentos, né, os canais, e a forma com que, muitas vezes, as pessoas se apropriam da política para, né, seus interesses próprios, né. E, então, me distanciei, fui, né, buscar fazer minha vida profissional, né, estudantil, continuar meus estudos. Mas isso nunca saiu, parece que... Exatamente, né, isso está sempre presente, né, dentro da gente. E no começo dos anos 2000, né, tive conhecimento, né, da existência do curso de Ciência Política. Sempre foi um sonho, né, fazer Ciência Política, mas sempre, até então, né, as alternativas eram no nível de pós-graduação. Eu até pensava, eventualmente, né, se tudo corresse bem, chegar um dia na pós-graduação e fazer Ciência Política. Mas, né, antes disso surgiu, né, então, essa oportunidade, né, do curso de graduação em Ciência Política do Uninter, né, na época Facinter ainda. Sim. E aí eu falei assim, não, é aqui mesmo que eu vou. E, enfim, entrei e estou na área até hoje. Vale ressaltar que aqui no Paraná, na verdade, você é um dos primeiros, né, cientistas políticos. Segunda turma. Porque nós temos a graduação em Ciências Sociais na Federal, que forma o cientista social, que é o que eu sou de formação, cientista social. No entanto, cientista político carimbado, né, você faz parte da segunda turma. Dos bacharéis, né, em Ciência Política, né. Eu sou do segundo grupo, né, que se formou dentro do curso, né? Então foi essa mobilização, a tua participação na vida estudantil que te trouxe para o campo da ciência política. Sim. Esse é um fato. E depois, quando você entrou na graduação, aí o teu tempo era 4 anos a graduação. Sim. Isso. Aí você fez a tua monografia em que campo? A monografia foi sobre problemas do sistema político brasileiro, né? De forma geral, o tema era a reforma política. Então, eu procurei, né, levantar quais eram os principais... Isso em que ano, Hélio? Isso em 2004. E nós continuamos discutindo o tema da reforma política. E na pesquisa que eu realizei na época, né, já me dei conta de que a reforma política era realmente, né, um dos grandes entraves né, dentro do Congresso, né? Porque já existiam projetos de reforma política desde 94. Desde 95. Né? Então, a cada legislatura, né, surgiam vários projetos, né, pleiteando alguma reforma política. Porque dentro do contexto da reforma da Constituinte de 88, esse foi um tema que não foi tratado, né, com certa dedicação pelos nossos, né, constituintes. Então, eu imagino, havia muita demanda por parte da sociedade por algumas reivindicações corporativistas, né, de classe, meio ambiente, trabalhadores, aumentando de algum modo, né, os direitos civis, né, as liberdades, né, também em função do Brasil ser muito desigual. Também, né? Porque a gente estava saindo de um campo de ditadura para uma democracia
E aí o bem maior era defender essas questões sociais, Exato. civis, políticas. E também para o Brasil ser muito desigual, né, precisávamos estabelecer, quem sabe, né, uma espécie de estado de seguridade social, né, uma linha, né, social-democrata, né, mas a questão da reforma política ela não foi efetivamente discutida na Constituinte. Então, dentro da pesquisa da monografia, isso ficou bastante claro para mim, porque a reforma política, basicamente, ela trata do sistema de representação. Então, o sistema eleitoral e o sistema partidário. E o nosso sistema eleitoral, né, é uma, né, congruência, né, ele data de 65, né, ele é do início do regime militar. Então, muitos dos problemas, né, da política atualmente, eles são oriundos justamente, né, de práticas que foram, né, institucionalizadas durante os anos da ditadura militar e que permanece até hoje. A forma, né, com que o político, né, se relaciona com o seu eleitorado, a maneira com que, né, são distribuídas as cadeiras entre os partidos, tudo, né, entre outros aspectos, acaba levando a um sistema, né, bastante falho no que diz respeito, né, da accountability, da prestação de contas, né, por parte dos governantes para o eleitorado, bem como também, né, a participação, né, a criação de canais de participação, de manifestação da sociedade, né, sobre a política. Então, naquele momento eu já tinha identificado que talvez umas grandes necessidades, né, do nosso país seria justamente fazer essa reforma política. Então, eu me interessei em identificar quais, né, aspectos, né, dessas várias propostas que haviam, né, até então tramitado no Congresso poderiam, né, representar maior impacto na vida das pessoas. E, né, identificar também, né, quais as alternativas. Né? Então, falávamos, né, sobre reforma, né, do sistema eleitoral, financiamento público de campanha, distribuição das cadeiras, sistema distrital ou misto, enfim, foi, né, uma grande experiência aí, né, logicamente, né, com o grau de profundidade que uma monografia permite, né, para estar estudando, né, e discutindo questões referentes a essa reforma política, né. Mas você veja que a tua preocupação antiga, né, no tempo da monografia, ela continua em voga hoje, né? Tanto se discute a questão da reforma e, na verdade, a gente acompanha essa discussão e a gente vê que nem os parlamentares, eles sabem focar. Quando se fala em reforma política, acho que era uma coisa que a gente conversava muito também, né? De que reforma política está se falando? Né? Pontuar, né, efetivamente de qual transformação que a sociedade brasileira precisa no campo partidário e no campo do sistema. Perfeito. Nesse tempo, né, que eu sempre acabo refletindo, né, sobre reforma política, uma questão recorrente, né, no meu interesse, né, de pesquisa, o que eu posso avaliar é que dificilmente os legisladores, né, os governantes que aí estão, farão a reforma política que o país precisa, sem que haja uma mobilização intensa da sociedade. Então, né, no ano passado, né, em 2013, nós vimos as jornadas de junho, né, acontecendo e a resposta, né, do Congresso foi imediata. Durante o próprio momento em que já as jornadas, né, transcorriam, né, o movimento ganhava as ruas, ia ganhando envergadura, naquele momento já dentro do Congresso ressuscitavam projetos de reforma política, propunha alterações, né, no sistema político, visando justamente, né, aprimorar o funcionamento, né, de toda essa máquina. A partir do momento que a mobilização, né, arrefeceu, né, a participação popular, a pressão da sociedade, ela diminuiu sobre a classe política, a questão, né, da reforma foi posta de lado. Então eu vejo uma grande dificuldade de que isso venha a ocorrer de cima para baixo. Né? Eu imagino que as reformas precisam vir de baixo para cima. E como, né, nós temos uma sociedade nesse ponto ainda um tanto quanto que desarticulada, são, enfim, muitos interesses, muitos deles, né, interesses contrários, né, como se fazer a reforma, então eu imagino que talvez nós teríamos que partir
para o pensamento de algumas alternativas, né, de como fazer essa reforma sem efetivamente dependermos, né, da classe política ou dos legisladores que estão aí. É muito caro para mim a ideia de, em algum momento, né, chamar uma constituinte exclusiva, né, com mandato, né, específico para que esses legisladores façam reforma política e que pudessem ser, né, pessoas que se candidatassem, que muitas vezes nem mesmo tivessem vínculos partidários ou que tivessem, né, algum tipo de carreira política. Então, chamasse jurídica, cientistas políticos. Vamos agora para os nossos intervalos. E vamos retomar esse tema que eu acho que é muito interessante, né, para a gente pensar que o programa Vida Acadêmica, a ideia é demonstrar como que a academia ela pode dar subsídio para que a gente pense a transformação social, para que a gente pense a mudança, para que a gente pense, enfim, a academia ela vem como respaldo para a sociedade. E a pesquisa do professor Hélio, ela vem demonstrando isso, né? A gente já volta com a continuação do debate enquanto a reforma política. Ô Wilson, você que é campeão da educação? Passa a bola, pô. Graduação e pós-graduação é com o time da Uninter. É isso mesmo, eu só jogo em time campeão. Inscreva-se já, uninter.com. Uninter, o grande lance da sua carreira. Voltamos então com o professor Hélio Rubens Godoy. Professor, esse tema da reforma política é caro para nós cientistas políticos e eu gostaria que você retomasse essa questão. Como você pensa esse processo de uma perspectiva acadêmica? Porque aqui a gente não está pensando no partido X, no partido Y. É um subsídio numa perspectiva científica, o que ele estudou e como isso ajuda a gente a pensar esses processos pelos quais ainda o Brasil está buscando uma resposta. Professor. Enfim, a minha ideia justamente era pensarmos uma constituinte exclusiva, né, para fazermos a reforma política. Então, parlamentares com mandato exclusivo, né, para... Você é favorável a isso? Sou favorável. Um mandato exclusivo para tratar de assuntos relacionados à reforma política. Então, não, né, haveria, né, possibilidade de alterar, né, Código Civil, marcos, né, regulatórios, né, da economia, qualquer outro assunto, né, direitos, né, civis, mas que fossem tratar, né, da reforma do sistema eleitoral, do sistema partidário, né, as normas, né, de campanha política, enfim, questões pertinentes, né, ao processo de representação política. E como é que esses deputados seriam chamados para fazer essa constituinte exclusiva? Então, eu imagino, né, que nós recorreríamos às estruturas, né, que a sociedade hoje já possui. Entidades de classe, os próprios partidos políticos, movimentos estudantis, enfim, toda a sociedade civil organizada poderia estar se mobilizando e, né, credenciando, né, os seus representantes para fazerem parte desse processo. Daí, enfim, então, questões... A Constituinte seria formada por agentes dos próprios movimentos sociais, por partidos, por sindicalistas? Exatamente. Nessa ideia, não passaria pelo sufrágio, não passaria pelo voto? Não, passaria pelo voto. Passa pelo voto. Passaria pelo voto. Para, né, haver esse credenciamento, né, haveria a necessidade de, eventualmente, estar uma eleição ligado. Daí, a sociedade passaria por um momento, né, de eleição, né, para a escolha desses representantes, né? Então, vamos supor, fala-se agora de fazer um referendo, né? Um plebiscito sobre reforma política. O presidente quer um plebiscito, Exatamente. O Congresso fala em referendo. Apesar de não concordar em alguns aspectos, né, com a política do atual do governo, essa é uma proposta que eu considero interessante. De aproveitarmos, né, essa mobilização da sociedade para efetivamente, né, termos, né, a possibilidade de fazermos a reforma política, fazermos um plebiscito, né, se a sociedade quer ou não, né, essa reforma política. Acredito que isso, né, venha a ser aprovado. Havendo, né, essa aprovação, haveria aí pelo menos um ano e pouco para que, né, toda a sociedade se organizasse para lançar os seus candidatos junto com a eleição municipal de 2016.
nessa eleição municipal de 2016, haveria também, né, votação para a eleição dos representantes estaduais para essa Assembleia Constituinte exclusiva. Aí com mandato de 4 anos, né, ou até mesmo menos, mandato aí de 2 anos, 3 anos, isso é indiferente, né, mas que fosse um mandato exclusivo para fazer a reforma política. Terminando, né, esse mandato, né, não haveria uma prorrogação. Para entender, professor, por exemplo, digamos que a gente passa por esse processo, né, o campo dos candidatos seria o mesmo que nós temos para majoritária, para proporcional, enfim, seriam as mesmas pessoas. Sim, aproveitar só para questão processual, né, de Tá. aproveitar, né, o processo de eleição, toda a mobilização que a sociedade vai estar vivendo naquele momento, já para nós coincidirmos e fazer uma eleição, até para redução de custos, né, a questão da mobilização, né, discussões. Mas assim, na tua opinião, qual seria a diferença desses parlamentares que estão lá com mandato, que passaram pelo voto, fazerem essa reforma, e desses que vão ser exclusivamente eleitos para fazerem a Constituinte? Porque eu vou colocar. Essas pessoas, elas estão vivendo na mesma sociedade que a gente, que elas têm os mesmos interesses, e uma vez que elas vão se dispor a uma candidatura, provavelmente é porque elas têm interesses políticos. Sim. É porque a grande acusação que se faz ao Congresso da forma como ele está apresentado é exatamente esse, quer dizer, eles não fazem reforma porque eles têm interesses. O que garante para nós que esses que vão fazer parte da Constituinte, desse modelo, também não vão estar trabalhando em nome de interesses próprios? Isso nós não temos como fugir, né, professora Vanessa? A gente vai estar condicionado realmente a essa pressão, né, ou a interferência desses interesses. Mas eu imagino que por uma Constituinte exclusiva e com mandato específico, né, haveria a possibilidade de nós termos, né, pessoas mais desvinculadas, né, da estrutura partidária, menos, né, propícias, né, a sofrer justamente as pressões, né, dos interesses corporativos, né. A gente poderia estar pensando eventualmente também, né, na adoção de uma espécie, né, de sistema distrital, né, nessa eleição como, né, um balão de ensaio para uma eventual proposta até mesmo, né, de reforma. Enfim, eu imagino que esses constituintes, né, que pensariam reforma política, eles, né, eventualmente poderiam pertencer até mesmo à máquina partidária, mas haveria espaço para outras pessoas, né, de formação diferente, de áreas que não têm efetivamente, né, vínculo ou pretensão política, pudessem, né, estar fazendo parte dessa constituinte. Mas o nosso Código Eleitoral ele não coloca que para se candidatar você tem que estar vinculado a um partido? Essas pessoas teriam que estar vinculadas a partidos. Sim, né, no caso, um mandato eletivo, né, para exercer realmente algum tipo, né, de efeito político, né, nós temos essa necessidade hoje, né, de essa relação com os partidos políticos. Mas isso pode ser, né, modificado, não é uma coisa muito difícil, né, se é uma norma estabelecida no Código. Tem que verificar também a questão da representação somente na Constituição. Se isso for realmente também algo especificado pela Constituição, daí tem a necessidade de uma maioria qualificada no Congresso de 2/3, que é mais difícil de ser atingido, né? Mas havendo, né, somente uma regra, né, estabelecida pelo Código, poderia ser modificado de forma mais fácil. Bem, são questões, né, que precisam ser discutidas, né, nas suas minúcias, mas a ideia de fazer uma reforma política no Congresso, na forma como hoje ele é organizado, né, com, né, a balcanização dos interesses, né, e também, né, a influência do governo, né, sobre, né, o Congresso, eu acho difícil que a gente consiga, né, efetivamente a aprovação, né, das propostas necessárias para a realização dessa reforma política, e em contraponto, uma constituinte exclusiva estaria, né, talvez com mais liberdade, né, dos seus constituintes para estar realizando essa reforma, e acredito a sociedade passaria a exercer um papel de fiscalização
mais presente, de forma mais efetiva também. Então, nós temos ali os constituintes, eles estão, né, discutindo somente este tema. Então, imagino que o acompanhamento, né, a participação, a mobilização social para essa questão específica seria muito mais, né, benéfica, produtiva do que efetivamente, né, dentro do Congresso. Que o Congresso nós temos, né, todo o processo legislativo, né, que acaba sendo muito burocrático, tem, né, várias etapas a serem cumpridas, as comissões, também, né, a pauta, né, de votações é enorme, né, você conciliar tantas coisas que hoje já tem no atual Congresso, né, além da própria morosidade, né, e a falta de interesse dos políticos, né, atuais em fazer essa reforma política, seria, enfim, uma alternativa, no meu ponto de vista, né, muito mais plausível e viável. Entendi. E essa é a tua monografia, discussão, para a gente ver como ela é atual. Da perspectiva do mestrado, Hélio, como é que você fez teu mestrado? Você é mestre em? Então, eu sou mestre em gestão urbana, né, pela Pontifícia Universidade Católica aqui do Paraná. O meu tema de pesquisa foi a participação popular no processo decisório. Uau. Então, procurando, né, vincular, né, uma coisa à outra. De que modo, né, a sociedade ela pode interferir, né, na condução das políticas públicas. A minha dissertação, né, ela foi mais objetiva, né, teve o foco na realidade de Curitiba e de Porto Alegre, né, porque Curitiba e Porto Alegre até então, né, adotavam, né, o período analisado foi o período, né, de 2000 a 2010, né, nesse recorte de tempo, Curitiba adotava ainda, né, um modelo gerencial, né, de políticas públicas e em Porto Alegre, né, com orçamento participativo, né, um modelo mais aberto, né, à influência e participação da sociedade civil. Então eu queria analisar, né, como que se dava justamente a mobilização, a articulação dos interesses sociais junto, né, às esferas públicas do poder municipal. Fazendo, então, essa contraposição entre o modelo, né, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Curitiba aqui no Paraná. Você fez um estudo comparativo, então, sobre esses processos numa capital. Esse é um método que a gente usa muito em pesquisa acadêmica, né, um método comparativo. E o interessante é que a tua formação, a tua graduação, ela teve peso porque você continuou aprofundando, em certa medida, que você fez na graduação e fazendo link com o mestrado, que é em gestão urbana. Gestão urbana. Porque dentro de gestão urbana, né, que envolve administração pública, ficava um pouco difícil, talvez, de falar de temas específicos da ciência política. Então, eu procurei aliar, né, um pouco, né, a área da ciência política a questões da administração, né, da máquina do Estado, da máquina pública. Mas você pegou referencial de partidos? Então, a minha referência... No governo do Rio Grande do Sul, tinha o partido também. XYZ e em Curitiba, idem. Logicamente, a gente, né, se referia aos partidos políticos, né, que estavam, né, na gestão das prefeituras municipais naquele período de tempo. Mas a contraposição maior, né, a verificação foi justamente do modelo, né, de administração. De gestão. Exatamente. Sem fazer uma alusão se isso é de A ou B. Ah, entendi. Porque, não teve um peso, então, o partido em si, o desenho partidário. Exatamente. Até porque, por exemplo, o modelo gerencial, né, ele é empregado, né, por partidos, né, de A, B ou C, né, o modelo de democracia participativa, né, que até então, né, vigorava, né, plenamente em Porto Alegre, também era utilizado por XYZ. Então, partidos como principalmente PT, né, que foi o partido que encampou, né, a democracia participativa, o orçamento participativo em Porto Alegre, ele não detém um monopólio, né, dessa prática, né? Essa prática foi, né, utilizada por prefeitos do PDT, prefeitos inclusive do PSDB. Mas isso com a ressalva de que foi em função do sucesso que o modelo de Porto Alegre sem fez. Dúvida, sem dúvida. Porque na literatura a gente sabe que o modelo de orçamento participativo é o mais longo do mundo.
em termos de participação, a essa experiência colocada em Porto Alegre. Claro que ela não tem hoje os mesmos moldes, ela foi, né, a sociedade ela vai se ampliando e as questões... Existe uma governança solidária, né, que foi uma forma que, né, os prefeitos de Porto Alegre, principalmente do PMDB, buscaram até, de certo modo, né, de se apropriar, inclusive, né, dessa de uma prática, marca né, que era deu do próprio sucesso. PT. Né, mas a proposta em si, né, de participação popular, né, e influência, né, da população sobre o processo decisório das políticas públicas municipais, ela se mantém. Né, então, isso é um mérito do partido político. Né, mas O foco da pesquisa... A prática em si, né, eu não gosto muito de vincular alguns sucessos, né, dentro da esfera pública e política, único e exclusivamente a um partido ou a alguém. Né, porque, como se nós pensássemos assim, né, a penicilina vai ser algo que vai ser monopolizado exclusivamente, né, pelos seus inventores. Né, então, só iria beneficiar, né, um círculo muito restrito. Então, acho que tudo aquilo que é, né, um acréscimo, né, para a população, os cidadãos, a sociedade, ele tem que ser socializado. Não pode ser uma marca exclusiva de ninguém. Né, ele tem que ter aí, né, um código-fonte aberto, vamos dizer assim, na linguagem da informática. Pegando o mote, né, a gente está caminhando para o encerramento do programa, a presença de um cientista político efetivo faria diferença nas campanhas, porque isso que você está falando, professor, a gente viu que foi o mote das campanhas presidenciais agora, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, e como é que fica a sociedade, né? Porque, na verdade, o objetivo da política é o bem comum, né? Ou seja, fazer com que a cidadania, ela cada vez alce voos mais altos, exatamente, amadureça. Então, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Infelizmente, a questão do mestrado não foi esgotada, a gente vai ter que trazer o professor Hélio mais uma vez para apresentar a questão da dissertação. E muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. E você que está nos assistindo, o interessante é perceber o quanto que a academia ela contribui efetivamente para que a sociedade funcione melhor, para que a gente entenda as estruturas, o papel do Estado, o nosso papel na sociedade, os partidos, enfim. Desse ponto de vista é que o programa Vida Acadêmica ele tem esse intuito de levar até você essa informação de como a academia produz e qual o resultado que isso reflete na sociedade. Muito obrigado mais uma vez, professor Hélio, pela sua presença aqui nos estúdios do Uninter. A gente quer mostrar que nós estamos fazendo produção acadêmica de excelência e demonstrando através do programa Vida Acadêmica o quanto que a academia ela contribui para o desenvolvimento do Estado, da sociedade, enfim. Nós não somos algo separado, nós fazemos parte desse todo e o programa Vida Acadêmica vem nesse sentido. Tanto a monografia quanto a dissertação de mestrado do professor Hélio demonstram esse papel, a importância que a academia tem na sociedade. Então, muito obrigado pela sua audiência e contamos com você no próximo programa. Até mais.